Boa noite a todos. Está aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Bariri, qual agradeço a presença da imprensa escrita e falada, dos presentes e todos os vereadores. Uma vez que nós possuímos a cópia da sessão a ata da sessão anterior, eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar. Aprovado por unanimidade. Expediente e objeto de liberação. Mensagem 51/2014. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na Câmara Municipal de Bariri. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência e demais senhores vereadores o incluso projeto de lei número 51/2014 para devida apreciação, discussão e aprovação, se este for o entendimento. O presente projeto de lei tem como finalidade alterar a Lei Municipal número 3.251 de 2002, que criou o Conselho Municipal de Educação de nosso município. A alteração faz-se necessária a fim de adequar este Conselho à realidade da rede de ensino do município de Bariri e articular as suas atribuições às necessidades da educação. Salientamos que o atual Conselho Municipal de Educação aprovou as alterações contidas neste projeto de lei. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando o ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores protesto da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal, a Sua Excelência, o senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Essa mensagem será encaminhada às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Também do Executivo, mensagem 52/2014. Boa noite a todos. Senhor Presidente, faço uso da presente mensagem para encaminhar a Vossa Excelência e nobres edis o incluso projeto de lei número 52 de 2014 para devida apreciação e aprovação, se esse for o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a celebração de convênio com o Ministério da Educação e a abertura de crédito adicional especial, destinado à aquisição de ônibus rural escolar e aquisição de conjunto de carteiras aluno, conjunto professor e mesa, pessoa em cadeiras de rodas, para atender a rede municipal de ensino. Os recursos para a abertura do referido crédito serão cobertos com excesso de arrecadação através de repasse do Governo Federal, Ministério da Educação, de acordo com o processo 23034007211/2012-23, no valor de R$ 211.500, e processo 23034018985/2012-80, no valor de R$ 14.850,50. Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores meu protesto da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. Excelentíssimo Senhor Rubens Pereira dos Santos, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Mas só vou ler isso, porque eu vou passar para você que tudo bem, mas isso aqui já foi assim, só. Essa mensagem será encaminhada também às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 60/2014. Uma vez que esse projeto já foi apresentado aqui na sessão dessa Câmara, mas devido aos cuidados que tiveram,
que denominava Escola Ângela Maria Prearo Fortunato. Não tinha o professora, então agora está entrando como professora também. Pela ordem, presidente. Pois. Então, como ele acabou de citar, esse projeto, na verdade, foi elaborado pelo nobre vereador Ricardo Prearo, né? Só que a diretora de educação, a Sinira, me chamou, porque acho que nós foram 5 vereadores que assinamos o projeto, né? Porque faltou na frente do nome da Maria Ângela Prearo Fortunato a abreviação de professora. E isso estava dando um problema no setor de educação. Então, por isso, né, tinha comentado com o nobre vereador Ricardo Prearo, é que fizemos um outro projeto, constando, então, professora Ângela Maria Prearo Fortunato. Só por isso. Obrigado, vereador. Denomina a escola professora Ângela Maria Prearo Fortunato. Artigo 1º. A escola de ensino fundamental localizada na rua Professora Laide Orsolano Cardoso, sem número, no bairro Brasil 500, neste município de Bariri, São Paulo, passa a denominar-se Escola Professora Ângela Maria Prearo Fortunato. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 4.183, de 17 de julho de 2012. Justificativa. Apresentamos esse projeto de lei que visa incluir o substantivo professora na denominação da Escola Municipal de Ensino Fundamental, em que foi formalizado o nome da senhora Ângela Maria Prearo Fortunato, através da aprovação da Lei Municipal número 4.183, de 17 de julho de 2012, cuja biografia da homenageada encontra-se anexa àquela. A alteração visa o reconhecimento da excelente profissional e a valorização dos professores na arte de ensinar. Ante o exposto, esperamos contar com a devida aprovação do plenário. Câmara Municipal de Bariri, 15 de setembro de 2014, vereador Sidney Dorival Fante. Este projeto de lei do Legislativo, do Executivo, será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Ordem, presidente. Então, se possível, fazer já dar o parecer nesse projeto, nobre vereador. Assim a gente já vota ele hoje, nessa sessão. Sim, vereador. Projeto de Lei 61/2014, também do Legislativo. Denomina via pública no residencial Canaã de Avenida Carlos Aparecido de Campos. Artigo 1º. Fica denominada Avenida Carlos Aparecido de Campos, Avenida 5, localizada no residencial Canaã. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Carlos Aparecido de Campos nasceu em 3 de agosto de 1937, na cidade de Bariri. Filho de Lázaro Alves de Campos e Lúcia Gonçalves de Oliveira. Teve 3 irmãos, José, em memória, Antônio e Sebastião. Seu histórico escolar foi breve na Escola Euclides Moreira da Silva. Não concluiu o que hoje é o ensino fundamental, pois abandonou no 4º ano. Ainda na infância, já trabalhava ajudando seu pai nos serviços da Fazenda Varjão, cujo dono era Nenê Camargo, no bairro Pânimo. Na adolescência, mudou-se para a cidade de Pirajuí com sua família, onde morou cerca de 3 anos. Foi nessa cidade que iniciou seu trabalho como açougueiro, profissão que realizou até o ano de 2001. Ainda nesse período, conheceu sua esposa, Terezinha Margarida Ferreira Campos, com quem conversava somente por telefone, pois a mesma enviava recado dele para o pai. Ao retornar para Bariri com 18 anos de idade, começou a trabalhar no açougue de seu pai. Ficou por 2 meses na cidade de Pirassununga, onde serviu o exército, e do qual foi dispensado por ter que trabalhar e ajudar na renda da família.
Nessa volta do Exército, iniciou um namoro com Terezinha e casou-se com a mesma 2 anos depois, em 1958. Com ela, constituiu uma família, tendo 5 filhos: Alice, Rita, Carlos Lázaro, Tereza Cristina e Érica. Exerceu a profissão de açougueiro, cujo auge foi o açougue Guarani, na Avenida General Osório, próximo ao Jardim dos Morros. Durante a sua vida, a maior alegria foi a família, que sempre se manteve unida, e ela cresceu: 4 genros, 1 nora, 10 netos e 3 bisnetos. Faleceu no dia 2 de fevereiro de 2012, deixando como maior legado o companheirismo e o amor que une toda a família. Diante das considerações, esperamos que o projeto de lei seja aprovado. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014. Vereadores Luiz Fernando Foloni e Celisa Luiza Fanton Bolini. Este projeto também será encaminhado às comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Pareceres. Parecer 108/2014. Objeto: projeto de lei número 49/2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. Projeto de lei número 49/2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$1.531,20. Perdão. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 16 de setembro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social, aprovada por todos os vereadores. Parecer 109/2014. Objeto: projeto de lei número 50/2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 50 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$220 mil. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 16 de setembro de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Aprovado por todos os vereadores. Parecer 110/2014. Objeto: projeto de lei número 58/2014 da vereadora Celisa Luiza Fanton Bolini. Exposição da matéria. O projeto de lei número 58/2014 denomina via pública do residencial Canaã, de Rua Professor Montegolfier Barbieri. Conclusão dos relatores. A homenagem é justa, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 18 de agosto de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por todos os vereadores. Parecer 111/2014. Objeto: projeto de lei número 59 de 2014 do vereador Rubens Pereira dos Santos. Exposição da matéria. O projeto de lei número 59 de 2014 denomina via pública no residencial Canaã de Avenida João Modesto de Abreu. Conclusão dos relatores. A homenagem é justa, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 18 de agosto de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por todos os vereadores. Requerimentos. Requerimento 29/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve o ouvido plenário requer que seja oficiada
a excelentíssima prefeita solicitando informação quais as medidas concretas tomadas pela administração municipal para a remoção dos veículos abandonados nas vias públicas de nossa cidade. É notório a existência de veículos abandonados nas vias públicas que são criadouros de mosquitos da dengue, atrapalham a circulação de veículos e pedestres. Para tanto, as informações são necessárias frente a este grave problema. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014, vereador Ricardo Prearo. Coloco em discussão e votação o requerimento 29/2014. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento 30/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, requer que seja oficiada a excelentíssima prefeita solicitando informação dos gastos com a banda marcial Alexandre Juliano Galo, tais como despesas como alimentação, transportes e outros gastos decorrentes de manutenção ou investimento, referente ao exercício de 2012, 2013 e 2014, até a presente data. As informações visam acompanhar gastos com a manutenção e investimentos pelo setor de educação e cultura da Prefeitura, com a referida banda e seus integrantes. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014. Vereador Ricardo Prearo. Também eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 48/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, regimentalmente apresenta moção de pesar pelo falecimento do senhor Onofre Pereira dos Santos, com 88 anos de idade. O ilustre senhor era genitor do vereador e presidente desta casa, Rubens Pereira dos Santos. Requeiro que seja oficiada a família enlutada, dando ciência deste ato. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014, vereador Sidney Dorival Fante, assinado por todos os vereadores. Também coloco em discussão e votação. Presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de passar em branco, senhor presidente, lamentar o falecimento do seu querido pai, pessoa que eu conheci, pessoa ilibada, honesta, trabalhador, um homem simples, mas digno, que criou os filhos dentro realmente daquilo que de bom deve ser feito para a família. Então, Obrigado. eu deixo o lamento, o pesar ao senhor e às suas irmãs e todos os seus familiares. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês que lá estiveram, os amigos mais próximos também. Meu muito obrigado. Infelizmente, é um vazio que fica no coração da gente. Quero, em discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Moção 49/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, regimentalmente apresenta moção de pesar pelo falecimento do senhor Guido Paulino Broco, com 93 anos. O cidadão Guido teve participação como pracinha na Força Expedicionária Brasileira, em campanha na Itália, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Requeremos que seja oficiado a família enlutada, dando ciência deste ato. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014. Vereador Ayrton Luiz Pegoraro e subscrito por todos os vereadores. Também coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação 100/2014.
Senhor presidente da Câmara Municipal de Bariri, São Paulo, o vereador que esta subscreve indica regimentalmente a excelentíssima senhora prefeita com cópias ao setor de trânsito, solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis para proibir o estacionamento de veículos na Rua Guarani, nas proximidades do Clube Recreativo. Justificativa: atualmente é permitido estacionar de ambos os lados, o que impede a passagem principalmente dos ônibus e caminhões que diariamente trafegam pelo local, levando passageiros. Já com a medida sugerida, certamente viabilizará o tráfego e maior segurança ao local. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014, vereador Ricardo Prearo. Ofício do Executivo. Ofício número 276/2014. Referente ao quadrimestre de 2014. Balancete. Também balancete do SAEMBA. Referente a agosto de 2014. Correspondências diversas. Ministério da Saúde nos informando a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional. Polícia Militar convida para a comemoração dos 15 anos de desenvolvimento do PROERD, dia 18 de setembro de 2014, às 13h45. Ginásio Flávio de Mello, em Jaú, Avenida Dr. Quintino, sem número. Convidando todos os vereadores. Polícia Civil do Estado de São Paulo, em atenção, a indicação 6.060, número 61/2014, de autoria do vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Valmir Eduardo Granucci, delegado regional da Polícia Adjunto. Que o primeiro secretário, Fernando Foloni, faça-se a leitura. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 86/2014, que remeteu à Delegacia Geral de Polícia a indicação número 61/2014, de autoria do vereador Ayrton Luiz Pegoraro, informa a Vossa Senhoria ter sido instaurado protocolado, o qual foi inicialmente enviado ao Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior Bauru, para manifestação. Durante instrução promovida pela hierarquia do sobredito departamento, a Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, a qual está afeto ao município de Bariri, informou que o quadro de servidores da Delegacia de Bariri realmente se encontra defasado, havendo necessidade de preenchimento dos claros verificados. Quanto às instalações da unidade, a seccional de Jaú salientou que há expediente em trâmite com vistas à construção de novo prédio em seu lugar, acrescendo ainda que o processo para locação de imóvel destinado a acomodar a delegacia já foi concluído e que a licitação para a demolição do prédio, ora utilizado, será iniciada tão logo
ocorra a mudança de endereço. A diretoria do DENTER 4 informou que, apesar da necessidade de serem destinados recursos humanos para Bariri, a criminalidade local encontra-se controlada e dentro da normalidade, situação que se deve ao empenho dos policiais locais, bem como ao apoio recebido da seccional de Jaú. O diretor do departamento ressaltou ainda que disponibiliza reforços materiais e pessoais para desenvolvimento de operações que possibilitem efetivo combate à criminalidade, interferindo de forma positiva nos resultados obtidos. Em razão do déficit noticiado, esta Delegacia Geral de Polícia Adjunta remeteu o expediente ao Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil, cuja divisão de Planejamento e Controle de Recursos Humanos efetuou anotações pertinentes à demanda, visando instruir futuros processos seletivos e programas de remanejamento, e apontou os concursos públicos e cursos de formação em andamento junto à Academia de Polícia. Com tais considerações a respeito das medidas até o momento adotadas pela Polícia Civil, com vistas ao atendimento dos pleitos formulados por esta edilidade baririense, apresento a Vossa Senhoria protestos de consideração e apreço. Valmir Eduardo Granucci, Delegado-Geral de Polícia Adjunto. Ao ilustríssimo senhor vereador e presidente da Câmara Municipal de Bariri, Rubens Pereira dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, imprensa, público aqui presente, coincidência ou não, fiquei sabendo pelo delegado titular de Bariri, Dr. Marcílio, e também pelo nosso semanário Candeia, que foi transferido para a nossa cidade um investigador. Ainda é pouco para as necessidades da nossa delegacia. Precisamos de mais investigadores, de mais de um delegado, e precisamos de mais 2 escrivães. Mas já é um sinal, e eu acho que nós temos realmente que continuar cobrando, vamos aguardar. Existem alguns concursos em andamento, e tão logo a gente perceba que ou que está vindo esse efetivo ou não vindo novamente, nós vamos fazer outra indicação. É só, senhor presidente. Eu pergunto ao primeiro secretário se tem vereador inscrito para a palavra livre. Não, senhor presidente. Não? Nenhum vereador inscrito. Então nós vamos para a ordem do dia. Esse projeto do vereador Sidney Fante, que foi elaborado agora, que entrou na ordem do dia de hoje, que ele fez um requerimento verbal para que a gente possa votar nesta noite. Então teria que emitir o parecer dele, então teria que suspender. Nós vamos suspender a sessão por alguns minutos para que as comissões dêem seus pareceres. Dando início aos nossos trabalhos, vamos para a leitura do requerimento 31/2014. Requeremos, nos termos regimentais ouvido plenário, seja considerado caráter de urgência especial para fins de deliberação o projeto de lei número 60/2014 do Legislativo, incluindo o mesmo na pauta da ordem do dia da presente sessão. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014. Eu acho desnecessário pôr em discussão e votação, mas é o regimento. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Parecer número 112/2014. Objeto: projeto de lei número 60 de 2014 do vereador Sidney Dorival Fante. Exposição da matéria. O projeto de lei número 60 de 2014 denomina Escola Professora Ângela Maria Prearo Fortunato. Conclusão dos relatores. A homenagem é justa, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer.
Câmara Municipal de Bariri, 18 de agosto de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, aprovado por todos os vereadores. Ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei 45/2014. Autoriza o Poder Executivo a alinear áreas e terras sem benfeitoria do município de Bariri e dar outras providências. Eu coloco em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Prearo. Esse projeto de lei foi suspenso 2 votações nesta casa. Um por requerimento do Ditinho, vereador Ditinho, outro pelo Sidney Fante, se não me falha a memória. E na tarde de hoje, a prefeita nos apresentou, através do diretor de planejamento e desenvolvimento da cidade, inclusive um esboço do novo loteamento, né, do industrial, do lote, né, do polo industrial, do que será feito lá. Mas esse projeto ela não tem ainda em mente o que fará com o dinheiro. Ela vai tentar alienar esses imóveis com parcelas aí até 60 meses. Ela disse que tem uma dificuldade muito grande diante de vários loteadores que tem na nossa cidade, vários empreendimentos que tem. Mas mesmo assim ainda ela optou por vender e tentar fazer dinheiro com esses lotes. Então ela justificou para esta casa e nós agora vamos votar nesta noite, que eu creio que nada mais justo do que deixar aí um imóvel parado lá, gerando despesas, inclusive, se for ver, né? Você tem que limpar, deixar, né, limpo o terreno e tudo. Então nada mais justo do que alienar esses imóveis e depois converter em outros imóveis, seja para destinar no desenvolvimento da cidade ou para parar de locar outros imóveis, aí fica a destino dela. Então, nessa noite vamos votar esse projeto, aprovando, eu creio, todos os vereadores. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Benedito Franquinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, imprensa, eu fui o autor, senhor presidente, do primeiro requerimento solicitando a retirada do projeto de lei, visto que naquele momento eu entendia que o dinheiro arrecadado com a venda desses imóveis, eu entendi que poderia ser utilizado para infraestrutura do término daquele polo industrial que foi já pago, né? Inclusive o senhor como prefeito, vice-prefeito, prefeito na época, da administração de Itumaró, é uma área desapropriada atrás do posto caminhoneiro e já foi paga pela administração passada. E por todo esse período aqui, não foi feito qualquer tipo de infraestrutura. Então eu entendia que a venda desses imóveis poderia ser utilizado para infraestrutura. Para minha surpresa, hoje na reunião no gabinete da prefeita, nos foi apresentado que existe um projeto, né? Um projeto do executivo, né? Discutido entre os diretores, o engenheiro agrimensor Paiola, de se fazer naquele polo um projeto nos moldes daquele que foi feito aqui na Expressa Sul, né? De onde foram doados aí 14 lotes, né? Pela administração passada, fazer nos moldes daquele sistema que foi feito. Significa o quê? Gastar o mínimo com infraestrutura. A parte da frente seriam pequenos lotes, né? Pequenos terrenos a serem doados, e atrás aí os lotes com um tamanho maior. Entendo que daria aí talvez 9 a 10 lotes mais ou menos, me parece que eu vi no mapa lá. E que aí não se gastaria muito para infraestrutura, gastaria muito pouco, né? Então esse dinheiro poderia ser usado para a compra de uma nova área, né? Que eu não sei como vai comprar também, porque como vai se parcelar em 60 meses, eu não sei como que vai fazer, vai ter que se criar um fundo talvez,
para pegar esse dinheiro que é pago mensalmente, né, pelas pessoas que vierem a comprar esses imóveis, né, e se recolhendo no fundo, para posteriormente poderem ser utilizados esses recursos, né, para a compra de algum imóvel, porque você não vai conseguir comprar um imóvel também com dinheiro que você vai receber parcelado, então vai ficar um tanto que difícil fazer isso. Então me surpreende até o texto dizer que vai se investir em novas áreas de algo que você vai vender parcelado. Eu não sei como que a prefeitura vai fazer para comprar algo parcelado, né? Vender parcelado de 60 meses e comprar uma nova área. Então está meio complicado. Mas o que me surpreendeu mais, né, que me chamou a atenção na reunião hoje, foi que essa nova área, essa área do polo industrial, né, que foi já assunto aqui por algumas vezes, a infraestrutura dela fica muito pouco, se gasta muito pouco para fazer a infraestrutura. O recurso que será necessário para que se invista para término desse polo será muito ínfimo, muito pequeno, né? Então eu perguntei até para o diretor de planejamento por que não se tomou então, já que está se dizendo que vai se gastar tão pouco, né, para término desse polo, por que não se fez isso antes? Nós estamos aí praticamente com 2 anos de mandato, agora se descobriu que vai gastar muito pouco para terminar o polo, por que não se terminou isso antes? Existem empresas aí, né, que estão interessadas em vir para Bariri, outras que estão em Bariri, têm interesse de crescer, e nós ficamos 2 anos aí parados, né, no tempo, e agora se descobre uma luz, algo mágico, descobre que vai se gastar muito pouco, que não precisa pegar um outro dinheiro para investir aí, porque aí vai se gastar quase nada, se fizer naqueles moldes, daquele polo da Avenida Expresso, o polo do José Durante, e se descobre isso agora. Então foi uma surpresa, confesso que foi negativa para mim, né? Apresentar hoje no gabinete algo que me surpreendeu de maneira negativa. Eu imaginava que se faria um polo nessa área desapropriada já e paga, né? Um polo com algumas ruas e infraestrutura, guia, sarjeta, água, esgoto, iluminação, enfim. Não vai se fazer, vai se fazer de um jeito mais barato. Ótimo o que vai se fazer, mas por que não se fez antes então? Esperou quase 2 anos para dar essa notícia para nós? É uma surpresa, e uma surpresa, lamentavelmente, para mim foi muito negativa. Muito obrigado. Continue em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados. Os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 49/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Ainda do Executivo, o projeto de Lei 50/2014, também dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Eu coloco em discussão. Senhor Com a palavra, presidente, vereador demais Ricardo vereadores, vereadora, imprensa, agora uma boa noite a todos. Esse projeto também foi um dos assuntos da pauta da reunião de hoje à tarde com a prefeita. Esteve com a gente o Elias Tonsic e também o contador do Saemba, para justificar esse projeto de lei que visa aí suplementar um crédito ao Saemba, à autarquia. E eu, como fui objeto já de outras discussões, de outros projetos, eu fui autor de algumas discussões com relação à autorização de créditos suplementares ao Saemba, faço questão também de falar hoje a respeito desse projeto. Primeiro que nós temos que entender com crédito suplementar que é aquele crédito que vai autorizar não novas despesas, mas você vai autorizar a aumentar a dotação orçamentária já existente, mas insuficiente. Então é uma despesa que já está lá no orçamento, mas que ela se tornou insuficiente. Nós hoje discutimos, eu e
vereador Ayrton e o contador Natal, o porquê que se faz uma previsão e nem chega no meio do ano, já acabou o dinheiro orçado naquela peça orçamentária. E ele justificou que sempre foi feito assim e que o procedimento continuou sendo feito assim. Então foi aí que a gente pediu para que ele olhe com mais carinho o próximo orçamento, para que então mude essa filosofia de pensamento, porque o orçamento tem que ser feito com planejamento, né, de uma forma que você vai, pelo menos, chegar próximo da realidade, e não chegar no meio do ano você já tem que pedir créditos aí suplementares numa despesa que você previu 40 mil, de repente você vai gastar 400 mil. Tá certo? Como a gente disse lá hoje, quando for questões aí extraordinárias, nós estamos dispostos a autorizar, mas aqui não é o caso. Aqui nós temos aqui despesas variáveis de todos os tipos, inclusive material de consumo e etc., que poderia muito bem já estar previsto na peça orçamentária, mas que por questões de que sempre foi feito, não foi feito. Então agora nós estamos, essa casa passou aí a questionar esta forma de trabalhar do planejamento do SAEMBA, então que eles possam rever. Nós estamos aqui dispostos, eu sei que aí passa a ser mais transparente, né? Ele disse que justificar para nós, pedindo autorização para nós, justificaria a transparência, mas por um outro lado também mostra a falha no planejamento da autarquia. Então que ele possa, a hora que for fazer um orçamento, realmente ver qual é o gasto aproximado. Nós não queremos aqui que seja aí, né, na risca, mas que seja bem aproximado para que não ocorra essas aberturas de créditos adicionais suplementares. Nós vamos aprovar, evidentemente, mas que fique aí um alerta para o SAEMBA. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Belenito Franqui. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores. Olha, eu até então, todos os projetos que vieram aqui em relação à suplementação, crédito adicional suplementar do SAEMBA, eu não tinha me manifestado. O Ricardo se manifestou por algumas vezes, né? Talvez, acho que o Parraguinha também se manifestou. Eu não manifestei, mas hoje eu acho que, sabe, talvez a quarta vez, não tenho certeza, que nós estamos votando, né? Terceira, quarta vez. E o que mais, assim, chama a atenção, presidente, é que já no mês de maio ou junho, nós estávamos votando já um crédito adicional suplementar, né, vereador? O Ayrton até tem uma data mais precisa, maio, talvez, Ayrton? Mês de maio, um orçamento de 12 meses, né? Você votar no 5º mês já, um crédito adicional suplementar é algo que... Então, que orçamento que é esse, né? Qual é o orçamento, como o Ricardo bem disse? No 5º mês, não foi nem metade do ano. Você votar no final do ano um crédito adicional, eu acho perfeitamente normal. Isso vinha sendo feito em administrações anteriores. Então, quando se fala, se vota, foi feito isso na administração anterior, ponto e vírgula. Mas não no início do ano, né? No início, praticamente, nem no meio do ano, no exercício, se votar um crédito. Eu acho que isso não aconteceu. Aliás, não aconteceu. Porque eu me lembro que eu não votei isso. E agora estou votando já pela terceira ou quarta vez. Então, isso chama a atenção, né? Chama a atenção que no próximo orçamento, né? Nos próximos anos, se procure aproximar ao máximo da realidade, como disse o vereador Ricardo. Não é possível que se mande para essa casa, mesmo sendo chamado orçamento de algo um tanto que, né, fictício, né? Mas não deve ser assim. Eu acho que as pessoas que elaboram o orçamento, tanto da prefeitura como do SAEMBA, da autarquia, eles têm condições, né? Existe a previsibilidade, né, de arrecadação, de gasto, enfim, de tudo. Agora, a não ser que aconteça um fato extraordinário. E não houve fato extraordinário nesses meses de administração.
da prefeitura e do Saemba. Não houve fatalidade, não houve um terremoto, não houve um estouro de uma lagoa de tratamento de esgoto, ou de uma adutora que nós ficássemos aqui em estado de calamidade, né? Então, eu acho que tudo que aconteceu foi previsível. A quebra de uma bomba de água é previsível, a quebra de um painel é previsível, a troca de um pneu de uma máquina, de um carro é previsível. Nós estamos votando aqui até material de consumo aqui, né? Coisas que são básicas aqui, coisas que não tem como não se prever o material de consumo. Como que nós podemos votar hoje, no mês de setembro aqui, despesa com material de consumo? Aí se fala, olha, foi feito empenho global no início do ano. É a mesma coisa, você fazer empenho global no mês de janeiro, ou você empenhar mês a mês até o mês de dezembro. Qual é a diferença de fazer? É a mesma dotação orçamentária que você vai utilizar, não tem diferença nenhuma. O orçamento é o mesmo, você empenhar 10 mil, 12 mil em janeiro, ou empenhar mil, vai dar 12 mil, da mesma forma no final do ano. Então essa alegação que nos foi dada hoje não satisfez. Eu espero que se tiver próxima vez, né, que eles procurem aí de fato explicar melhor para nós, porque a gente tem hora que é chamado de, né, fala, pô, vocês estão, mas nós aprovamos aqui, estamos dando plenas condições, né, e eu acho que o pessoal precisa colaborar um pouquinho com a gente também, porque senão a gente acaba aqui, né, negando alguma coisa e depois vai ser chamado de coisa que a gente não merece. Muito obrigado. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, como foi comentado hoje, nós tivemos uma apresentação lá do superintendente de Saemba, junto com o responsável pela tesouraria, e em virtude do que aconteceu aqui, eu mesmo classifiquei essa solicitação de verba de falha grave do orçamento, e continuo com o mesmo pensamento. E, para nossa surpresa, o pessoal falou, olha, sempre foi feito assim, e o que acontece? Aí caiu a ficha. Nós estamos hoje, a partir de 12%, se eu não me engano, existe a necessidade de se pedir autorização para a Câmara. Até então era 25%, e foi o que ele comentou com a gente. Nós gastávamos, a gente pedia suplementação até 25%, não chegava para a Câmara, isso pelo menos foi o que ele falou, e passando de 25%, a Câmara autorizava. Mas é uma coisa, eu falei, mas escuta, mas isso é um absurdo. Na realidade, ele pediu, acho que foi, estourou, vereador, pedi, em maio. Mas em maio ainda se usou os 12% que pode se mexer sem autorização da Câmara. Em junho, em julho, começou a se pedir suplementação. E nós estamos aí, para nossa surpresa, mais uma suplementação, e provavelmente não vai dar. Então nós percebemos que, de fato, o orçamento não é bem feito. Em que pese que aumentou muito a rede, nós temos muitos loteamentos que estão sendo feitos, estão sendo entregues à população, mas eu acho que esse tipo de pedido caberia bem em novembro, em dezembro, máximo em outubro, agora não em maio, em junho, em julho. Então, o que nós comentamos hoje foi uma reunião, acredito que produtiva, porque para que se pare de fazer da mesma forma, não é porque sempre foi feito que aquilo é o correto. Então, existia isso, lógico, de 12 para 25, de repente ganhava mais 2 ou 3 meses no orçamento aí para poder pedir para essa Câmara. Mas mesmo assim está errado. Então, nós vamos votar isso aqui, de fato, eu vou votar favorável, mas foi pedido para as pessoas responsáveis que se atentem mais ao orçamento que saímos. Com certeza, mas que no próximo orçamento se atente mais para que não existam falhas tão graves assim. É só, senhor presidente. Continue em discussão. Eu gostaria de acatar que é louvável a preocupação de vocês, uma vez que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nós temos que estar prestando conta à população a prevenção. Como que está sendo a prevenção da dengue hoje, que ninguém se fala mais nada? E como que nós vamos prevenir a nossa água, porque nunca houve uma estiagem tão grande como está tendo. Se estão pedindo 220 mil hoje,
para repasse de manutenção, nós temos que precaver com essa seca que está vindo aí, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Haja vista que é prometido chuva e essa chuva não está vindo. Então, é louvável realmente a preocupação de vocês, porque eu acho que um gasto muito maior está até por vir. Mas vamos precaver, vamos prevenir, que eu acho que agora é o momento. Continue em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 60/2014, que denomina escola Professora Ângela Maria Prearo Fortunato. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei 56/2014, que denomina a via pública de Adelino Vicari no residencial Canaã. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Projeto do vereador Benedito Antônio Franquin. Projeto de Lei 57/2014. Denomina a via pública do loteamento residencial Canaã de Avenida Álvaro Pignatari. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Ricardo Prearo. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei 58/2014, que denomina a via pública do residencial Canaã de rua Professor Montegolfier Barbieri. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, com os contrários querem levantar-se. Aprovado por unanimidade. De autoria da vereadora Celisa Fantombolini, Luiz Fernando Foloni. Projeto de Lei 59/2014, denomina de via pública do residencial Canaã de Avenida João Modesto de Abreu. Eu coloco em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Quero agradecer a presença de todos e nada mais além de se tratar de ordem encerrada em nome de Deus, mas essa sessão.